Olá, sexto ano. Nessa videoaula nós iremos falar sobre os climas da Terra. Vamos prestar atenção, depois fazer uma leitura das páginas sugeridas para a gente ficar antenados. Vamos? Então, sexto ano, nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças climáticas. Mas como entender essas mudanças climáticas? A gente vai falar como foi tudo lá no início. Mudanças climáticas fazem parte do ambiente da Terra desde sua origem, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Ao longo dos milênios, fatores naturais ocasionaram transformações nos climas da Terra. Aí aconteceram intensas atividades vulcânicas, as glaciações, que são os períodos em que a calota de gelo dos polos avança sobre os oceanos e continentes, reduzindo a temperatura atmosférica, e queda de meteoros, alteraram a vegetação, as formas do relevo, a distribuição das águas e a circulação de gases na atmosfera, substituindo áreas de climas úmidos e desertos e vice-versa. Estudos apontam que a Antártida, atualmente coberta por uma espessa camada de gelo, já foi uma floresta tropical há centenas de milhões de anos. Então, essas considerações são para a gente começar a entender as consequências, os fatores que causam essas mudanças climáticas. Para definir uma tendência de alteração das condições climáticas globais e regionais, seria necessário observar uma sequência de repetição do fenômeno por um longo período de tempo. No entanto, nos últimos anos, aumentaram as discussões e estudos sobre o papel das atividades humanas na aceleração das alterações climáticas em escala mundial, regional e local. Ou seja, qual a importância, qual o papel das atividades humanas nessas mudanças climáticas. Essas alterações estão relacionadas à ocorrência de fenômenos como chuvas ácidas, aquecimento global, efeito estufa adicional e ilhas de calor, que a gente falará nos próximos slides. Chuva ácida. O gás carbônico presente na atmosfera torna as chuvas ligeiramente ácidas. A queima de combustíveis fósseis emite gases como o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, causando a poluição do ar e desencadeando reações químicas como as águas das chuvas, tornando-as ainda mais ácidas. Temos aqui uma ilustração que mostra como que ocorre a formação da chuva ácida. Aquecimento global e efeito estufa são expressões que a gente ouve muito aí nos noticiários, na internet, sempre falando sobre isso. Mas o que significa essas expressões? Nas últimas décadas, pesquisadores vêm apresentando dados que comprovam o aumento da temperatura média da Terra, caracterizando o chamado aquecimento global. Ou seja, gente, é o que comprova aí o aumento da temperatura média da Terra. Muitos pesquisadores afirmam que essa elevação de temperatura média do planeta é agravada pelo aumento dos gases de efeito estufa, que são os GES, como vimos lá na unidade 4, a gente já falou sobre esses gases. Já o efeito estufa é um fenômeno natural que garante vida na Terra. Os gases presentes na atmosfera e o vapor d'água formam um tipo de escudo, mantendo o planeta aquecido com a temperatura média de 15 graus Celsius. Se o efeito estufa não existisse, essa temperatura giraria em torno de menos 18 graus Celsius. Então, o que aconteceria? A gente congelaria, O problema, no entanto, é a intensificação desse efeito chamado de efeito estufa adicional. Ou seja, sexto ano, o efeito estufa é um fator positivo. O problema está na intensificação desse fator, o que tem relação com o aquecimento global, de acordo com a maior parte dos pesquisadores. Então, a gente tem aí essa ilustração que mostra como que isso acontece. Então, tá aí, desde a incidência do raio solar, quando ele volta, radiação que volta para o espaço ao atingir a atmosfera. O calor aprisionado aquece a atmosfera, o efeito estufa natural. Os gases lançados pelas atividades humanas contribuem para aprisionar o calor ainda mais, é o efeito estufa adicional. Radiação solar absorvida pela superfície da Terra. A superfície devolve o calor para a atmosfera. Então, a partir dessa ilustração, vocês conseguem entender melhor como que ocorre.
Essa videoaula foi para explicar um pouquinho sobre esses fatores, sexto ano. Me coloco à disposição de vocês, façam também uma leitura da unidade no livro, né, para complementar esse estudo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, qualquer coisa podem me procurar, estou à disposição, tá bom? Beijo, até a próxima!